Boa noite a todos. Eu quero fazer uma breve reflexão com você nesta noite sobre uma profecia de Isaías muito famosa nesta época de Advento e que eu gostaria de compartilhar com você em poucas palavras, mas dando para você uma chance de você usar esse tipo de metodologia para entender as profecias da Bíblia. E eu chamei essa conversa de um outro advento. Mas antes de chegar nesse outro advento, eu quero te lembrar que as profecias elas vinham para uma época. O profeta estava diante de um contexto histórico, seja qual profeta for que você ler da palavra. Então, ora ele falava para aquele momento que nós chamamos de profecia a curto prazo. Ora ele falava para um momento um pouco posterior, mas ainda durante a sua vida a médio prazo. Ora ele falava para algo que viria depois de muitos anos a longo prazo. E ele também falava para momentos, estações e épocas que ainda nem chegaram, para você ter uma ideia, centenas e centenas de anos depois, e continuamos a esperar. Essa profecia de Isaías, do capítulo 40, que é a nossa meditação, ela descreve um momento como se o povo de Judá já estivesse pagando pelas suas desobediências. E este momento de punição, este momento de trato na alma do povo estivesse chegando ao fim. Que fim? Pós o exílio babilônico. Quando depois de algumas décadas eles ficaram lá prisioneiros, eles foram levados de Jerusalém, o templo foi destruído. E então, quando chegava perto do fim deste momento, vem essa palavra e ela começa com consolo. Diz assim nos primeiros versos: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por a sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro todos os seus pecados. O profeta então começa com uma palavra que encoraja. Está chegando no fim, está chegando o tempo quando vai haver novas chances de recomeço. E alguns se perguntam, mas por que Deus tem épocas estabelecidas para este tratamento? Seria mais ou menos quando você e eu colocamos um filho de castigo ou tiramos ele daquilo que ele gosta de fazer e falamos para ele assim, olha, enquanto isso não melhorar, você vai ficar sem isso ou sem aquilo. Ou na expressão na Inglaterra a gente usava, você vai ter um time out, você vai sentar aí e fica bonzinho, reflita sobre o que você fez. E quando você estiver então pronto para entender que o que você fez foi errado, então você saia e viva livremente. Ele vem então com uma palavra de consolo, porque o tempo estava acabando. Em seguida, na sequência, ele lança uma profecia que agora sai do curto, médio, longo prazo, vai para o muito além, vai para o muito distante, e é o que chamei de missão. O texto diz, uma voz clama. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Os anos se passaram, depois do exílio babilônico, veio a época já perto do advento de Cristo. E o que acontece muito lindo naquele momento é que uma comunidade pega esse texto e interpreta esse texto como uma missão de viver no deserto. E eles se mudam para o deserto, e essa comunidade chamava Comunidade dos Qumranitas. E lá em Qumran, eles fizeram as suas casas, no meio do mais quente deserto que você pode imaginar, ali quase à beira do Mar Morto, um lugar quente. O Mar Morto é o lugar mais baixo que nós temos do planeta Terra, é um lugar extremamente quente.
Mas lá, eles entendendo esse texto, no deserto, preparem o caminho para o Senhor, eles foram lá, fizeram as cisternas de água, fizeram as suas casas e moraram lá, porque eles entendiam que Jerusalém já havia vivido o seu momento de glória, e por tanta profanação que lá existiam, eles entenderam que deveriam ir no deserto, e no deserto restaurarem a sua espiritualidade, para manterem, e para mais que isso, como aqui o texto diz, para prepararem o caminho do Senhor. Não julgando exatamente tudo o que fez essa comunidade, mas algo eles fizeram de muito excepcional na história, porque eles escreveram os livros da Bíblia à mão. E eles pegaram esses livros da Bíblia, claro que me refiro à Bíblia hebraica, ao Antigo Testamento, colocaram dentro de potes e esconderam em cavernas. E por causa dessa comunidade que nós temos hoje os chamados manuscritos do Mar Morto, que foram achados na década de 40. Um pouco antes da declaração da independência do Estado de Israel. E por isso que nós temos nessas cópias dessa comunidade que leu o texto, que foi para o deserto, que morou no deserto, que copiou a Bíblia, que guardou em jarros, e esses jarros foram achados, é que nós temos as provas que o nosso texto é um texto fidedigno àquilo do passado, graças a essa comunidade que leu a profecia de Isaías. Depois da missão, o texto volta para um outro momento, e esse momento então é de esperança. Todos os vales serão levantados. Repare agora, não só lá no deserto aonde eu vou clamar, mas todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. O profeta agora volta de novo para Jerusalém, e estende de Jerusalém ao mundo e diz, olha, todos os lugares, todas as geografias, Deus tem um plano para todos os lugares, do deserto à cidade, da cidade às outras nações, das outras nações a todo o globo. E aqui ele invoca a autoridade de quem fala, de quem é Deus quem fala, lembrando o povo, não é o profeta que está fazendo aqui uma propaganda política de si próprio, mas ele está dizendo em nome do Senhor que Deus tem um plano que vai além das fronteiras, além de Jerusalém, além do exílio, além do deserto. Mas a Bíblia é sempre assim, ela fala de consolo, de esperança, missão, esperança, consolo, e ele não resiste, ele volta depois disso para missão. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz as boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Ele então uma vez mais invoca a necessidade de subirmos nos lugares altos para clamar, mas antes disso ele constatou que o porquê precisamos fazer isso é porque seres humanos são frágeis. Um vento bate e a gente desaba. Murcha como as flores do campo, que você passa um dia, elas estão lindas lá, daqui a pouco elas não estão mais lá. Segunda-feira de madrugada eu fui para um velório e fiz uma cerimônia. Eu estava ali diante de uma pessoa que há uma semana antes desse velório, quando me viu chegar no hospital para visitá-lo, olhou para mim e disse, quando ele me viu entrando, ele disse, oração. Ele não tinha quase mais muitas forças. Ele estava murchando na cama por uma série de doenças. Mas o seu coração estava conectado com Cristo. E tudo que ele queria naquele momento era o Deus que ele conheceu. O Deus que havia o salvado. Então, para os vivos que ainda não murcharam, que ainda é como uma flor, talvez bonita num campo, lembre-se, esse dia chegará. Mas somos chamados para subir nesse alto monte, sem medo, é o que diz o profeta Isaías, dizendo, aqui está o seu Deus. Cerca de 600 anos antes de Cristo, esta profecia então falava de consolo, de missão, de esperança. Consolo para quem havia
sido tratado por Deus, esperança para um recomeço, missão numa frase: prepare o caminho do Senhor. Cerca de 600 anos antes de Cristo, a convocação havia sido feita através do profeta, dizendo para esses que têm coragem para subir e gritar: grite sim, aqui está o Senhor. Para que se cumprisse então toda a totalidade dessa profecia, nós precisamos lembrar como isso aconteceu, e é isso que eu chamei de um outro advento. Porque essa profecia, na cronologia da Bíblia, ela aconteceu ali no pré-chegada de Cristo. Mais exatamente 6 meses antes do anúncio do anjo a Maria. 6 meses antes do anúncio do anjo a Maria, o anjo visita um sacerdote chamado Zacarias, sua mulher se chamava Isabel, eles eram tementes a Deus, eles eram sacerdotes, vinham da linha sacerdotal, e ele estava lá no templo orando. E a Bíblia diz uma vez mais aquilo que nós já estudamos aqui nesse advento, que a Bíblia chama os dois de justos. Lembra quando falamos de José? José era justo. Zacarias e Isabel também eram aqui e foram aqui classificados como justos aos olhos de Deus, irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos, mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Eles estavam em idade avançada. E chegando ali o momento dele oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora, ele estava na presença de Deus, e o anjo chega até ele, aparece até ele e diz: olha, a sua oração foi escutada. É muito interessante você reparar que o texto diz que a idade dele era avançada, a idade avançada de quem num contexto de Israel se casava muito cedo, o que significa que ele passou quase a vida dele inteira orando por isso. E quando ele estava em idade avançada, o anjo chega até ele e diz: finalmente a sua oração foi escutada. E você a sua mulher dará um filho, e você colocará o nome dele de João. Este foi, na verdade, o primeiro anúncio do advento, antes do advento de Cristo. Por isso chamei esse de um outro advento. Ele será motivo de prazer, de alegria para você, muitos se alegrarão por causa dele, ele será grande aos olhos do Senhor, e ele será separado. Ele nunca tomará vinho, ele nunca tomará bebida fermentada, ele será cheio do Espírito, ele será um nazireu. Alguém que é consagrado a Deus, alguém que não vê navalha no seu cabelo, na sua barba. Por isso, quando você assiste filmes e João Batista aparece, ele é sempre bem cabeludo, bem barbudo, mais ou menos como essa foto. E ele irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, e ele irá preparar o caminho. O primeiro milagre, então, que acontece relacionado a nascimento, a concepção, é um milagre em Isabel. Isabel, então, que fica primeiro grávida, claro que de formas naturais com seu marido. 6 meses depois que acontece o evento com Maria, concebida ali pelo Espírito Santo. Então, João Batista, obviamente, nasceu primeiro. Você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, irá diante do Senhor. E o texto termina dizendo: e ele crescia, se fortalecia no Espírito, e ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. É este menino que cresce, é este menino que entra nas águas do Rio Jordão, é esse que se torna o primeiro profeta do Novo Testamento, é esse que chama todo mundo a se arrepender para entrar na família, para assumir o seu pecado publicamente. É a ele que vai Jesus e é batizado por ele. É ele, o outro advento. A profecia então anunciou a chegada, anunciou um advento contendo, primeiramente, lá em Isaías, consolo, esperança e missão. Consolo diante do irreversível que já passou. Esperança de que dias melhores e dias que iriam encapsular vales, outras terras, outras geografias. E a missão dada para quem tem coragem de gritar bem alto: aqui está o seu Deus. Um outro advento, então, teve que acontecer para preparar o caminho do Senhor. Um outro milagre na concepção miraculosa. Um outro filho consagrado. Alguém que tem que chegar na terra e ser somente a voz.
Eu sou aquele que endireito a estrada, que preparo o terreno, que grito, aí vem alguém que é maior do que eu. Foi um advento a chegada de João, foi um advento a chegada de Jesus. E esse João cumpriu o seu caminho com fidelidade até o fim. Mas tem ainda outros adventos. E os outros adventos não é o de João, primeiramente, nem o de Jesus. Os outros adventos é você. Deus te fez. Deus me fez. Deus me trouxe ao mundo e trouxe a você ao mundo. Mesmo naqueles dias de revolta, como um dia eu disse para minha mãe, no momento de profunda raiva, eu não pedi para nascer, deixa eu fazer o que eu quero. Ela quase me matou e eu nunca mais disse isso. Você também chegou à terra. Você também foi concebido por Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus te fez, Deus te permitiu nascer, Deus te permitiu chegar até hoje em vida. Deus permitiu você viver, você construir, você destruir. Deus permitiu você compartilhar boas notícias, Deus permitiu você compartilhar tragédias. Deus se alegrou e se alegra quando o obedecemos, e Deus se entristece quando simplesmente o desobedecemos. Você também é uma chegada, um advento de Deus na terra. Portanto, você e eu também temos a mesma missão. E a missão de preparar não o caminho da vinda, mas o caminho da volta. Somos chamados para preparar e limpar as estradas e gritar em alto e bem som: o nosso Senhor aqui está, como gritou Isaías. Somos chamados para viver nesse sentimento gostoso de quem proclama, porque entende que é um milagre da vida. Porque o dia que o Senhor falar que a sua vida encerra ali, não há médico que te faça ficar em pé. Porque é o Senhor que controla a nossa vida, é o Senhor que controla o dia do nosso encontro com Ele. Então olhe para você, olhe para as circunstâncias da sua vida. Tente nessa semana lembrar ali da tua infância, lembrar da tua trajetória, lembrar do que os teus pais fizeram com você, lembrar de como Cristo entrou na sua vida, lembrar de como foi a primeira alegria que você sentiu quando você entendeu que foi salvo. Essa semana eu quero te encorajar, volte a essa memória e perceba o milagre de Deus na sua vida. Como eu falei com o verbo de Deus, já estava cuidando. Mesmo quando você não percebia. Mas Ele nos mantém nessa terra, porque Ele delega para todos nós a continuidade da preparação do caminho e agora da volta de Cristo. Ele nos chama para anunciar: aqui está o Senhor. Vamos ficar em pé. Senhor, às vezes a vida passa, a correria da vida, e nós não paramos para pensar no milagre que significa a vida que temos. A vida que o Senhor tem nos sustentado por cada um aqui dentro da sua idade. Às vezes ficamos olhando só para aquilo que não temos e gostaríamos de ter, e esquecemos daquilo que o Senhor já fez em nós. Por isso arrumamos tantas brigas. Por isso fazemos o que não devemos fazer. Eu te suplico, Senhor, nesta noite, coloca em nós um senso de memória daquilo que nos ensinaram nossos pais, daquilo que aprendemos com outras pessoas, daquilo também que não aprendemos com os nossos pais, mas aprendemos na família da fé. Exemplos a serem seguidos, exemplo para ser esquecido. Traz à nossa mente a história do nosso advento, da nossa chegada à terra. Daqueles que deram o pão de cada dia para comermos, daqueles que nos nutriram, daqueles que nos pegaram nas mãos para levar à casa do Senhor.
daqueles amigos que convidaram a tantos para virem e participarem da festa da salvação, como ouvimos nessa manhã no batismo. Traz a nossa mente para a singularidade da vida que cada um aqui representa, Senhor. E coloca no nosso interior que somos estas vozes chamadas para falar, para trazer consolo, esperança e continuar a missão de dizer: aqui está o seu Deus, de braços abertos, prontos para receber a todos nós e a todos quanto Ele há de chamar. Traz à nossa memória esse senso de história e que venha com gratidão, com amor, e que possamos honrar o milagre da vida que o Senhor tem nos deixado viver, e que possamos proclamar e preparar o caminho da sua volta. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.